Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicada. Olha, é um prazer para nós poder ter cada um de vocês acompanhando esta programação, acompanhando esta live. Que todos vocês se sintam abraçados pelo nosso Deus. Quero aqui desde já pedir a vocês que me permita entrar dentro de sua casa para poder levar uma palavra que eu tenho a certeza que vai lhe ajudar bastante. Desde já quero pedir a todos vocês que compartilhe direto da nossa página da igreja, que não faça ali sala de vídeo, mas que venha compartilhar. E na primeira oportunidade também quero pedir a vocês que marque os seus amigos, os seus familiares, os seus entes queridos, para que todos possam ter a mesma oportunidade que você está tendo, que é o de ouvir a palavra do Senhor. Quero também deixar aqui os meus cumprimentos a todos vocês que estão conectadinhos aí conosco e você que posteriormente irá assistir esta live. Eu, pessoalmente, não posso interagir com você, mas eu tenho aqui uma equipe de fé, tenho aqui comigo uma produção que tem nos auxiliado a cada live. Eles sim irão responder vocês os pedidos de orações que vocês ali deixarem escritos, né? Isto é importante. Então vai deixando aí da onde você está falando conosco, de qual cidade, vai deixando aí o seu graça e paz, o seu boa noite, vai deixando aí o seu recadinho, que eles irão respondendo na medida do possível cada um de vocês. Quero mandar um abraço a todos os nossos amigos da cidade de Cuiabá, da cidade de Rondonópolis, os nossos amigos da cidade de Água Boa, de Chavantina, a todos vocês que estão nos acompanhando no estado de Mato Grosso e também fora do estado. Mato Grosso do Sul, tem pessoas ligadinhas conosco lá desse estado abençoado, sintam-se abraçados por Deus. E também lá do Rio Grande do Sul, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de todas as partes, de perto ou de longe, sintam-se abraçados e abençoados por Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos nossos amigos também de ministério, ao pastor Robert, lá da cidade de Barra do Burgs, e a sua respectiva igreja, que Deus abençoe. Ao pastor Raimundo Rodrigues, da cidade de Nova Olímpia, e também a sua respectiva igreja, se sintam abraçados por Deus. Ao pastor Delmar, da cidade de Denise, sintam-se abraçados. Pastor Delmar esteve aqui conosco durante esse dia todo de sexta-feira, nos ajudando aqui na nossa sede. Pastor Delmar e a sua igreja, sintam-se abraçados por Deus. Ao ministro Gilmar, lá de São José do Rio Claro. Ministro, que Deus abençoe a sua vida. Também não poderia esquecer de mandar um abraço ao pastor Paulo, lá da cidade de Campo Novo. Pastor Paulo sempre conectado conosco aí na live, e que Deus possa abençoar o senhor, toda a família e a sua respectiva igreja. Ao pastor Júnior Soares, da cidade de Sapezal. Olha, um forte abraço, pastor Soares, que Deus abençoe. E ao nosso pastor lá da cidade de Juína, Ademir Júnior, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero aqui também mandar um abraço a todas as pessoas da cidade de Arenápolis, aonde Deus tem me dado o privilégio de poder estar ali pastoreando aquele povo abençoado. A vocês aí da cidade de Arenápolis, de Nortelândia, Nova Marilândia e também Santo Afonso, sejam todos abraçados por Deus, tá bom? Como eu disse a você, eu não vou poder, eu propriamente, interagir com você, mas tem uma equipe aqui que está nos auxiliando e que vai poder assim responder a todos vocês em o nome
do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir a você que fique conectado conosco até o final desta live. Creio que Deus tem bênçãos sem medidas para ser derramada sobre a sua vida. No término aqui da palavra, creio que será uma palavra breve, uma palavra rápida, mas muito poderosa para abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Então, aguarde-nos até o final e no final eu quero fazer com você a oração da fé. Qual é a oração da fé? É aquela em que nós oramos de acordo com a palavra, sobre a palavra que nós pregamos. Essa é a oração da fé. E esta oração, a Bíblia diz que é a oração de um justo. Pode muito em seus efeitos, ela tem a capacidade de abençoar, de transformar e de mudar a situação que você possa estar enfrentando. Eu não sei se você tem o costume, mas se você tem, prepare aí um copo com água. Deixe na frente do monitor da televisão, na frente aí do aparelho de celular, do tablet, eu não sei qual é o meio que você está acompanhando esta live. E no final nós iremos abençoar esta água e você irá poder tomar e também receber o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui sem mais delongas. Vamos aprender um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Se você estiver com a Bíblia aí na mão, abra ela, por favor, no livro de Salmos. Salmos, capítulo de número 121. Salmos fica bem no meio da Bíblia. Você meça o meio da Bíblia, abra ela e você encontra o livro de Salmos. É importante lembrar, porque talvez você não tenha tanto afinidade assim com a palavra de Deus. O número que está em maior é o capítulo e o número que está em menor é o versículo. Salmos, capítulo de número 121. Encontraram? Coloque a mão sobre a palavra e vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. Deus, ela é a tua instrução, a tua vontade, o teu desejo. De mim mesmo, Senhor, jamais conseguiria falar acerca do teu reino, mas com a tua ajuda, Pai. Assim como o Senhor me ajudou nesses 3 cultos que tivemos neste dia de sexta-feira, creio que o Senhor também me ajudará acerca desta live, porque nenhuma capacidade provém de mim mesmo, diz o Senhor, mas toda capacidade provém de ti. Tire, meu Deus, todo o meu eu, toda soberba, todo o orgulho, toda vaidade, e que somente o teu Espírito é que possa estar dentro do meu coração, e assim me permitindo falar, meu Deus, acerca do Senhor, para que cada uma destas pessoas venham compreender a respeito de ti e de sua palavra. Nos exorte, nos instrua, admoesta-nos se necessário for, nos repreenda, Pai, segundo a tua vontade, mas não nos permita sair, meu Deus, desta live da mesma maneira que chegamos. Que verdadeiramente haja uma mudança, uma transformação de dentro para fora, porque esta é a verdadeira transformação que os teus filhos necessitam. Nos abençoe através de sua palavra, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha só, Salmos, capítulo de número 121, versículo de número 1 diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu vou ler novamente. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Quando o salmista aqui se refere aos montes, você pode ver que está no plural, ele está se referindo e fazendo menção ao monte de Sião e de Jerusalém,
que no Antigo Testamento significa a habitação de Deus e a morada do Altíssimo. A Bíblia faz questão de dizer que Deus ouviria todas as orações que seriam feitas quando fossem voltadas para este monte, o monte de Sião e de Jerusalém, aonde é a habitação do Senhor Deus. Então a Bíblia está dizendo que quando elevo os meus olhos para este lugar, para este monte, e o salmista faz uma pergunta, uma indagação dizendo, da onde virá o meu socorro? Logo em seguida já vem a resposta da parte de Deus, dizendo que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amigos, é importante a gente compreender que não virá socorro de outra parte, a não ser da parte do Senhor Deus. De nenhum outro lugar, de nenhum outro ser humano, nós conseguiremos o socorro de fato, o verdadeiro socorro, porque somente de Deus ou somente do Senhor é que provém o socorro no qual nós precisamos. É importante aqui ressaltar, quando o povo de Israel estava saindo ali do Egito e sendo liberto das mãos ali de Faraó, a Bíblia diz que o povo foi impaciente. No primeiro momento ali de dificuldade, a Bíblia diz que eles falaram contra o Senhor e falaram contra Moisés. E o que é que eles disseram? Eles reclamaram que não estava tendo água para beber e nem muito menos pão para comer. Esse relato está escrito lá em Números, capítulo 21, no versículo 6 em seguinte. E a Bíblia diz que eles se voltaram contra Deus, começaram a murmurar e chegaram a dizer: por que não nos deixaram no Egito? Por que nos tiraram de lá para poder então morrer aqui no deserto, sendo que não tem água, sendo que não tem pão? E eles foram impacientes. A Bíblia diz que Deus ficou irado contra eles. E Deus então envia no meio dos israelitas, no meio do seu povo, um monte de serpentes, um monte de cobra. E essas cobras, melhor dizendo, começaram a picar os filhos de Israel. Irmãos, e morreu muita gente. Quando eles perceberam que eles haviam cometido pecado, eles se voltaram para pedir que Moisés viesse a orar a Deus e que Deus pudesse então sanar, esta praga sobre as suas vidas e que a morte viesse cessar. Deus então dá uma instrução a Moisés e disse: Moisés, você então vai criar uma serpente de metal, coloca ela sobre uma haste, sobre um pedaço de pau e ergue no meio do deserto. É importante abrir um parênteses. Não que Deus estava permitindo a idolatria. Não era isso. Entenda. O que de fato Deus queria, quando Deus dá essa direção para Moisés, é que Deus estava dizendo a ele: olha, Moisés, assim que você criar essa serpente de metal, colocar ela sobre uma haste e erguê-la, todas as vezes que qualquer uma destas pessoas vierem a ser acometidas, picadas por alguma serpente, e olhando para a serpente de metal, estes não morrerão, mas estes viverão. O que Deus estava querendo dizer é que a confiança do povo de Israel precisava estar voltada para o Senhor, ao único Deus. Eles não tinham motivos algum para reclamar, para murmurar e para pecar contra o Senhor. Porém, conhecemos a história e eles acabaram fazendo. É lógico que Deus estava ali de sentido, podemos dizer assim, figurado, mostrando para aquele povo o que aconteceria lá na frente acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
que também seria colocado em uma cruz, seria levantado, e todos aqueles que olhassem para o Senhor Jesus, crendo naquele ato que Jesus estava fazendo por toda a humanidade, teria o direito da vida eterna e não morreria, mas viveria para a eternidade. Por isso que a Bíblia diz que a palavra da cruz para aqueles que não creem é loucura, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Paulo faz questão de mencionar, se eu não estou enganado, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, eu acho que é isso mesmo, não vou afirmar para não correr o risco, de mentir. Mas Paulo diz assim: olhai para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Eu te faço uma pergunta: diante de uma adversidade, de um problema, para onde você tem olhado? Como o salmista aqui está dizendo, no versículo 1, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Muitas vezes nos pegamos em meio a uma bifurcação da vida, aonde nós não sabemos o que fazer. Entenda, quando você não souber o que fazer, a melhor coisa a se fazer é não fazer nada. A Bíblia diz que quando fazemos sem fé, cometemos pecado. A Bíblia também diz que aquele que age na dúvida, a dúvida não provém do Senhor. Porque a dúvida é semelhante às ondas do mar, que é levada para onde o vento sopra, ou seja, na dúvida é pecado. E muitas vezes nos encontramos assim. Ao passarmos um problema, uma adversidade, ao enfrentarmos uma dificuldade, nós não sabemos o que fazer. Entenda, na palavra de Deus há resposta para toda e qualquer situação que você possa estar enfrentando. Por isso eu digo a você, olhe para Jesus, confie nesse Deus, porque socorro de outra parte não virá, a não ser desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Abra a tua Bíblia em Salmos, capítulo de número 18. Salmos, capítulo de número 18. O versículo é o de número 30. Encontraram? Então vamos ler. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Pare um pouquinho. Irmãos, não existe outro caminho aonde nós podemos encontrar a perfeição. João disse no seu livro, no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 6, anote, depois você comprove na tua casa. O evangelho de João diz assim: Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele também é a vida. Este é o caminho perfeito no qual Deus preparou para que eu e você venhamos a trilhar. Sabe qual é o problema nos dias de hoje? Muitas pessoas deixam este caminho perfeito. Deus falou para Josué: Josué, você quer ter bênçãos? Você quer ser bem-sucedido? Então não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça reto, permaneça neste caminho, porque o único caminho perfeito é o meu. E muitas vezes, o que é que nós fazemos? Nós deixamos de seguir o caminho perfeito, o caminho que nos levará ao sucesso, simplesmente para permanecer no nosso caminho. Esquecemos do que a palavra de Deus diz, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos. Assim são os caminhos de Deus, melhores e são perfeitos. Os nossos são cheios de imperfeição. Não precisa você abrir, mas se você, por exemplo, eu vou abrir aqui rapidinho, Provérbios 14, 12, é o vizinho da direita aí de Salmos, pode segurar aí em Salmos que eu já volto. Olha aqui o que diz, olha o caminho do homem, que é o caminho que muitas pessoas estão trilhando. 14, 12 de Provérbios diz assim: há caminho que ao homem, ao ser humano, parece direito. Nunca se esqueça, nem tudo o que parece, de fato é. Às vezes você está trilhando um caminho que diante dos seus olhos parece imperfeito.
Mas como a Bíblia está dizendo, se o texto parasse aqui, até tudo bem, mas tem uma vírgula. E após essa vírgula está escrito: mas o fim deste caminho, que parece perfeito, são caminhos de morte. Como a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas pessoas têm deixado o caminho do Senhor para seguir o próprio caminho e elas estão pagando um alto preço? Existem alguns casos que são até irreversíveis. Eu me lembro na segunda-feira eu estava aqui na nossa sede e eu conversando com uma irmã que chegou pedindo orientação, pedindo ajuda. Ela sempre foi da nossa igreja. E ela tem 2 anos, tinha 2 anos que ela havia saído daqui. E ela foi convidada para ir a outro ministério, né? E nós precisamos ter muito cuidado com isso, com esse negócio. Vamos lá na minha igreja? Vamos lá para você ver como é, irmãos. Se você tem um lugar onde você congrega, a única permissão que Deus, digamos assim, dá para você procurar outra igreja, outro ministério, é que você não esteja sendo alimentado pela palavra. Se a palavra de Deus não está falando com você, você não se sente alimentado, então você procura o seu pastor, ele te abençoa e você vai para onde você quiser, até porque nós temos um livre-arbítrio. Agora, uma coisa eu vou dizer a você: palavra de Deus não nos tem faltado aqui neste lugar. E louvado seja Deus por isso. E eu conversando com essa irmã na segunda-feira, e ela foi convidada para ir conhecer, né, uma igreja, um outro ministério, participar de um culto lá. E eu não sei o que é que aconteceu, ela acabou ficando lá. E por 2 anos, palavras dela, ela disse assim: eu fiquei 2 anos com a minha vida destruída e sendo enganada. E eu disse para ela: mas por que demorou tanto tempo, irmã, para a ficha da senhora cair? E ela disse: porque o diabo me cegou e porque o diabo me enganou. Mas eu estou aqui porque eu quero reconciliar com Deus, eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E louvado seja Deus por isso. Aconselhei ela acerca da palavra, fiz uma oração para ela e acolhemos ela de volta do lugar da onde ela nunca havia deixado. A vida dela está destruída, está toda arrebentada. Por quê? Porque ela seguia um caminho que para ela parecia direito, mas este caminho estava levando ela à morte. Ainda bem que ela reconheceu antes que fosse tarde demais. Talvez serve para você esse exemplo que eu acabei de contar. Quem mandou você sair da tua igreja? A Bíblia diz: não deixei as vossas congregações, como é costume de alguns. Está lá em Hebreus 10, 25. Deus não orientou você. Será que Deus enganou você quando trouxe você na igreja A, na igreja B, na igreja C? Será que esse Deus iria brincar com os seus sentimentos quando Ele te trouxe aqui no ministério? Que você possa voltar o mais rápido para os braços do Pai. Entenda, melhor do que estar na igreja, melhor do que estar na casa do Senhor, é estar de fato na presença de Deus. Você saiu da presença de Deus. Volte o mais rápido, antes que seja tarde demais. No Salmos 18:30, vamos aqui ler novamente, a Bíblia diz: o caminho de Deus é perfeito. Então é nesse caminho que você precisa continuar. Nunca abandone o caminho de Deus para seguir o seu próprio caminho. Permaneça neste caminho. A palavra do Senhor é provada. É escudo, ou seja, é um escudo para todos os que nele confiam. Irmãos, Deus não é refúgio, Deus não é escudo, Deus não é lugar de seguro para todo mundo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos ler as Escrituras Sagradas, pedindo a Deus o discernimento, a orientação, para que possamos entender o que de fato está dizendo. Deus guarda, Deus protege, Deus coloca em um lugar de segurança todos aqueles que nele
confia. Por isso que a Bíblia diz que o Salmo 125 declara o seguinte, lá está escrito assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, algo intransponível, algo que é a habitação de Deus, algo de segurança, algo de refúgio. São os montes de Sião que não se abalam, mas que permanece para sempre. Não que Deus não pode guardar a todos, é que em muitos casos Ele não pode fazer nada. Por quê? Porque Deus não tem poder? Lógico que não. A Ele pertence todo o poder. Mas que em muitos casos faltam de fato esta confiança no Senhor, para que assim Ele venha nos guardar, para que assim Ele venha nos proteger e para que assim Ele venha nos livrar de fato. Por isso que a Bíblia está dizendo, Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Irmãos, isso é muito lindo. Nós conhecemos, eu acredito que você conhece o que Isaías disse, lá no capítulo 54, versículo 17, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Por quê? Se você confia no Senhor, Ele é o seu escudo. O diabo vai lançar uma flecha, o seu Deus vai entrar na frente para lhe proteger. O diabo lança um dardo inflamado da parte do inferno. Deus entra na frente e joga esse dardo pelo chão. O diabo pode se levantar contra você. O inferno pode se levantar contra você. Quem é que lhe protege? O próprio Deus. Quando você confia nele de verdade, entenda, quem confia se entrega verdadeiramente ao Senhor, se entrega a Ele sem reservas. Confie nesse Deus. Entenda como eu disse agora há pouco, não virá socorro de outra parte que não seja da parte de Deus. Não tem como encontrar socorro que não provém do Senhor. O socorro está em Deus, o socorro é Deus. Amém? Salmos capítulo de número 91. Salmos capítulo de número 91. Abra aí, por favor. Eu espero você encontrar, se acaso você não tem tanta afinidade assim com a palavra de Deus, não tem problema. Nós estamos aqui e quero que você acompanhe à luz da palavra de Deus. Tá? Por mais que você conheça o versículo, mas enfim, é importante você ler o que está escrito aqui. Salmos de número 91, versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Precisamos entender que o habitar no esconderijo do Altíssimo não é trazer a nossa cama para a casa de Deus e aqui morarmos. Não é disto que o salmista está dizendo. O habitar vai muito mais do que você estar na igreja. O habitar, ele é o mesmo que permanecer, é o mesmo de que você ter o conhecimento, é o mesmo do que você ficar naquilo que as Escrituras Sagradas diz ao seu respeito. Até porque nós sabemos que Deus não tem compromisso com pastor, com apóstolo, com bispo, com diácono, com evangelista, com igreja, com denominação, ou com placa, ou com ministério. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com a sua palavra. E se nós estamos habitando, permanecendo na palavra do Senhor, como diz a Bíblia, aí é o esconderijo, onde nós estamos guardados, escondido. A palavra é o único lugar que a gente possa estar escondido. É o único lugar onde Deus possa nos guardar. A Bíblia diz que nesta palavra, habitando nela e permanecendo nela, aí o texto continua dizendo assim: a sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? O nosso Deus Todo-Poderoso.
à sombra desse Deus onipotente, descansará. Esse Deus é tão poderoso que somente com a sua sombra ele nos faz descansar no dia mau, da adversidade, do problema ou de qualquer outro levante-se de Satanás sobre a nossa vida. Olha para você ver o quanto esse Deus é poderoso. Se apenas com a sombra dele, ele nos faz repousar, descansar neste lugar seguro. O que é que Deus não pode fazer por você se você se entregar para ele completamente? Amém, pessoal? Que nós possamos se entregar a esse Deus, para que ele manifeste do seu poder sobre a nossa vida, para que ele dê a sua graça, o seu favor, sobre aqueles que de fato permanecem e que ficam com a palavra do Senhor guardada em seu coração. No versículo de número 14, nós lemos o 1, agora você pula lá para o 14, é um versículo de promessa, é um salmos aqui de proteção, e olha o que Deus fala, versículo 14, pois que tão encarecidamente me amou, ou seja, quem é o que ama a Deus? É aquele que guarda a sua palavra. Por isso que Davi diz no Salmo 119, versículo 11, guardei, Senhor, a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Esses, de fato, são os que amam verdadeiramente a Cristo. Irmãos, entenda, falar que ama a Deus, até papagaio fala. Se você treinar ele, ele fala o que você quiser. Por isso que Jesus, lá em Mateus 15:8, se eu não estou enganado, é isso mesmo, a Bíblia diz, com os lábios me adoram, mas o coração está distante de mim. Por que está distante? Porque não tem nada no coração. O que devia estar no coração era a palavra. Mas muitas vezes o que está no coração de muitas pessoas é a mágoa, é o ódio, é o ressentimento, é o rancor e é o desejo de vingança. Pasme, às vezes até pelo seu próprio familiar, pelo seu próprio ente querido. Então não adianta dizer que amamos a Deus se o nosso coração condiz contrariamente de tudo aquilo que nós temos dito. Então a Bíblia está dizendo, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Porque nós amamos esse Deus, guardamos esta palavra em nosso coração, a Bíblia diz que por causa disso, ele vai nos livrar. E como é que ele nos livra? Diz o texto, nos colocando em um alto retiro. Lugar esse aonde o mal não pode nos atingir. Lugar esse aonde o inimigo não pode nos tocar. Problema algum, adversidade alguma pode nos alcançar. Porque nós estaremos de fato em um alto retiro, lugar guardado pelo Senhor Deus. E a Bíblia diz mais, porque ele conheceu o meu nome. Eu dizia para as pessoas, durante os cultos que nós tivemos aqui, que conhecer o nome do Senhor Jesus faz toda a diferença na nossa vida. A Bíblia diz, Oséias 4:6, que o povo de Deus sofre porque falta-lhe o conhecimento. O conhecimento do nome mesmo, desse nome que é poderoso. A Bíblia diz que todos os joelhos têm que se dobrar. Esse nome está sobre os céus, na terra e debaixo da terra. Esse nome tem todo o poder. Lembra-se da história quando os discípulos voltaram perplexos, atônitos, depois de haverem expulsado uns espíritos imundos sobre a vida das pessoas? E eles voltaram dizendo, mestre, até os demônios sujeitam ao teu nome. E Jesus ali imediatamente disse, não alegrai-vos pelos demônios sujeitarem ao meu nome, mas alegrai-vos por terem
os vossos nomes escritos no livro da vida. Quando você conhece o nome do Senhor Jesus e o que Ele pode fazer, amigo, nenhum mal, entenda, nada subsistirá diante de você. Por quê? Porque esse nome é todo poderoso. Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia agora no Salmos 27. O que nós precisamos fazer é invocar esse nome todos os dias na nossa vida. Conhecendo o poder que nele há, invocando este nome. E eu quero ver o que é que vai ficar diante de você. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 5 do Salmos 27. Já estou encaminhando para terminar. Olha o que diz. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia do problema, no dia mau, todos nós iremos enfrentar. Na verdade, já estamos passando. Por isso que Jesus diz que nós deveríamos tomar sobre nós toda a armadura de Deus para que pudéssemos resistir contra as ciladas do diabo. Esse dia mau Jesus está falando. Não adianta, irmãos, agora, porque estamos vivendo esta pandemia, porque estamos passando por este problema, não adianta a gente agora querer buscar a Deus e querer vir para a igreja. Não, nós já devíamos estarmos fazendo isso, há muito tempo. E não foi por falta de orientação, não. Isaías diz, invocai o Senhor enquanto está perto. Buscai ao Senhor. E muitas vezes, quantos de nós não fizemos o que Deus diz? Desprezamos esse nome que é sobre todos os nomes. Então a Bíblia está dizendo que neste dia, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. Talvez você fale assim, mas Deus não me escondeu. Porque eu peguei o Covid, eu peguei o coronavírus. Tá, vamos então entender isso aqui. Daniel era servo do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi parar na cova dos leões. E Deus livrou ele na cova. Deus não permitiu ele ser destruído. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo. E Deus livrou eles da fornalha de fogo. E quantos outros homens de Deus, profetas ou não, passaram por momentos difíceis e Deus guardou, Deus protegeu, Deus livrou. Eu não sei se você tem acompanhado, mas a taxa de letalidade no nosso país e no mundo já tem alcançado um número exorbitante. Pessoas que contraíram o vírus e, infelizmente, perderam as suas vidas. Tiveram as suas vidas ceifadas. E você, até neste prezado momento, Deus está te dando graça, Deus está te dando favor e Deus tem lhe sustentado. Muitas pessoas que pegaram, irmãos, essa praga, digamos assim, se assim você entende, tiveram e precisaram de aparelhos mecânicos para poder respirar. E Deus tem dado a nós o fôlego da vida. Olha só, se atente você, sem cobrar um centavo por isso. Será que Deus não tem te livrado da adversidade? Será que Deus não tem guardado você? Será que Deus não tem protegido você? Entenda, algumas coisas são necessárias a gente passar. Assim como Jesus passou por Betânia, algo que lhe era necessário. Betânia era uma aldeia aonde Jesus passou. Samaria, foi por Samaria, perdão, aonde Jesus passou e foi necessário passar por ali, por Samaria. Às vezes é necessário passarmos por algo, só que Deus em tudo tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos livrado. Por isso a Bíblia diz, porque no dia da adversidade
me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. E pôr-me-á sobre uma rocha. Essa rocha é o Senhor Jesus. Essa rocha, Jesus, é a palavra. Um único local de segurança, de refúgio, um único local aonde nós podemos ter a certeza que nada irá nos atingir. Lembre-se, se alguém falou para você que uma vez você vindo para a igreja, você não teria problemas, esta pessoa que lhe disse é um tremendo mentiroso. Todos nós enfrentaremos problemas, mas o que nos dá a garantia de que venceremos o problema é quando nós de fato estamos na palavra, nessa rocha. Deus quer nos colocar sobre esta rocha, um único lugar de verdadeiramente segurança e refúgio. Eu até brinquei com as pessoas hoje no culto, dizendo a elas o seguinte: criança, se você deixar ali brincando, né, com outra criança, ou cedo ou mais tarde elas vão brigar por causa de um brinquedo, por causa de alguma coisa, né? Elas vão ali xingar um ao outro, né? Não deveria, né? Mas às vezes trocam ali algumas ofensas, palavras, e até brincadeiras, um pode chutar o outro, enfim. Aquele que se sente ofendido, geralmente, né, ele vai correr para o colo do pai, ele vai correr para o colo da mãe, porque ele sabe que ali é o lugar de segurança, ali é o lugar de refúgio, ali é o lugar onde ele se abriga. Eu duvido se a outra criança vai lá no colo do pai ou da mãe arrancar o seu próprio filho dali para bater, para ofender ou até mesmo para xingar. O porquê que ele não faz isso? Porque ele não é louco. Por mais que ele seja uma criança, mas ele já tem noção do perigo. Ele sabe que ele não pode fazer. Opa, o pai dele está ali, a mãe dele está ali, ou o irmão dele está ali, eu não vou lá, porque senão vai sobrar para mim. O que Deus está falando, que Ele quer fazer conosco, é exatamente isto. Ele quer nos colocar sobre o teu Filho Jesus, o lugar de segurança, aonde nós não poderemos ser atingidos. E eu lhe faço uma pergunta: quem ousaria, nós estando sobre essa rocha que é Jesus, quem nos ousaria tentar, olha só, tentar nos atingir? Quem? Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena se entregar a Ele, porque diante dele e com Ele, ninguém, absolutamente ninguém e nada poderá nos alcançar e nem muito menos também nos atingir. Para a gente poder finalizar, Salmos, capítulo de número 91. Salmos 91, versículo de número 7, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vou ler de novo. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu falava com as pessoas que é muito bom a gente ouvir um versículo como esse, né? Como promessa de Deus. O ouvido chega a apaixonar quando a gente chega a escutar um versículo de promessa. Mas nós precisamos entender assim: melhor do que ouvir versículos de promessa, melhor do que escutar estes versículos de promessa, melhor do que tudo isso, é de fato ter estes versículos sendo concretizados verdadeiramente na nossa vida. E quando isso acontece, quando nós permanecemos na casa, na habitação, na palavra do Senhor Deus.
Eu disse e torno a repetir. Este versículo não é apenas um escrito qualquer. Não é apenas uma letra morta. Não é apenas um gibi que nós adquirimos. Ou um livro qualquer que nós compramos em qualquer banca de revista na nossa cidade. Este versículo precisa ser levado a sério como uma questão de fé na nossa vida. Porque tem pessoas que só vivem de versículos de promessa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como que não falta? Se você não viver de fato para Ele, você vai viver pedindo um copo de arroz para o vizinho, um copo de açúcar para o outro vizinho, um copo de sal. Você vai viver dependente dos outros, quando na verdade Deus quer que você seja de fato dependente dEle. Mas as pessoas são levadas a este misticismo, a serem enganadas por Satanás e a viver de versículos de promessa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Como que não é atingido? Tudo está caindo ao seu redor, o seu mundo está desabando, inclusive você está caído. Inclusive você. Quanto tempo? Não engane, amigo. Pare de enganar a si mesmo. Você não engana pastor, você não engana Deus, está enganando a si mesmo, você está caído. Mas você gosta de recitar versículos de promessa. É como está escrito no Salmos 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. O ímpio, ele não cumpre. Ele conhece, mas não cumpre. Mas é cheio de querer dar conselho para os outros. Talvez é o seu caso, meu querido. Você precisa acordar. O seu mundo desabou. Você está caído. E você está enganando a si próprio. Até quando? Até quando você vai ficar se enganando a si mesmo? Eu vou finalizar por aqui. Mas antes eu não poderia deixar de falar com vocês algo. Na live de quarta-feira, eu falei acerca de Davi. Davi teve vitória sobre o urso e sobre o leão, sem nenhuma arma. Davi venceu Golias, o filisteu de Gate, com uma pedra. A Bíblia diz que quando Saul saía para a batalha, as mulheres gritavam, Saul matou os seus milhares. Quando Davi saía, as mulheres gritavam, Davi matou os seus 10 milhares. Tudo isso porque Deus os ajudava. Davi de fato tinha sua vida nas mãos do Senhor e confiava verdadeiramente nesse Deus. Em um determinado momento, Davi então faz ali, Davi então incitado por Satanás, vou só dar uma pincelada aqui. E ele então faz o levantamento do censo. Ele conta o número dos soldados que pertenciam ao seu exército. Em outras palavras, Davi estava deixando de confiar no Senhor para confiar nos seus soldados. A Bíblia diz que isto desagradou a Deus. Deus ficou irado e começou a castigar Davi. Outrora ele confiava em Deus. Agora ele já para de confiar. Tem pessoas assim. Um dia confia, outro dia já não confia mais. Um dia está bem com Deus, outro dia já quer abandonar, quer jogar tudo para o alto, quer desistir. Você está enganando a si mesmo. Nós precisamos se atentar naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Quando Davi vai lutar com Golias, está lá em 1 Samuel 17, do 41 ao 54, a Bíblia diz que Davi refere-se a Golias como filisteu. Ele não chama ele de grande. Ele não chama ele de gigante. Davi chama ele de filisteu de Gate. Davi fala que Golias era um incircunciso filisteu. Ou seja, no Antigo Testamento, quem era circuncidado é quem tinha a aliança com o Senhor, é quem tinha pacto com Deus. Davi tinha, o filisteu não tinha. Por isso que ele obteve a vitória. Tudo isso está na sua Bíblia. E o porquê que Davi não atribui ao Golias, ao filisteu de Gate, como alguém grande, como alguém que era poderoso. Porque Davi sabia o que estava escrito aqui. Vale a pena a gente refrescar a nossa memória, porque talvez tem pessoas que não tiveram oportunidade
de acompanhar, né, a live na quarta-feira. Mas o versículo 140, capítulo 145 de Salmos, no versículo 3, diz assim: o porquê que Davi não atribui ao Golias, ao filisteu, que ele era grande, que ele era poderoso? Porque aqui no versículo 3 do capítulo 145 de Salmos, diz assim: grande é o Senhor. Olha só, artigo definido, não tem outro. Grande é o Senhor. Está tudo definido, pelo menos para mim. Eu não sei para você. Para mim, esse Deus é grande, está definido. Não tem como ter dúvida, não tem como cochear entre dois pensamentos. Davi sabia, isso é um cântico de Davi: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Irmãos, se atente no que eu vou dizer a você. Pode até fechar a tua Bíblia, se assim você quiser. Nenhum problema, nenhuma dificuldade é maior do que o seu Deus. Por mais que aos seus olhos você chega até enxergar e dizer: eu vou ter que aprender a conviver com essa situação, isso é um engano do diabo, isso é mentira. A Bíblia diz, em 1 carta aos Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação que não seja humana. Para. Muitas provações e tentações que passamos, é a nossa própria carne que produz. A tentação é humana. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Cuidado, porque o seu coração pode estar te enganando e pode estar fazendo você viver debaixo de provação, debaixo de tentação. Aí Deus disse: mas fiel é Deus. Louvado seja o Senhor, que não vos deixará ser tentado além daquilo que possamos suportar. Ou seja, Deus não permite você ser tentado além daquilo que você pode vencer, suportar e enfrentar. Ou seja, nas entrelinhas, Deus está dizendo: este problema, esta dificuldade, não tem a capacidade de derrotar e nem muito menos de vencer você. É só você assumir a sua posição em Cristo Jesus, permanecendo na palavra, obedecendo às Escrituras sagradas, e assim Deus também há de dar vitória sobre toda situação que você pode estar enfrentando. Por quê? Porque o Senhor é grande e o Senhor é poderoso. Eu não poderia deixar de falar, eu falei isso no culto das 8 da manhã, e também falei no culto das 7, das 6 horas eu não falei, e Deus me trouxe memória agora. Alguns pregadores agem com heresia sobre o altar. E de que forma? Eu já ouvi pregadores dizer que o perdão tem poder. Olha só, eu já ouvi pregadores dizer que o perdão tem poder. Amigos, a não ser que a minha Bíblia esteja errada. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o onipotente. E a Bíblia diz que somente a ele pertence todo o poder. O perdão, ele abre o caminho para que o poder de Deus se manifeste sobre a tua vida, abençoando e alcançando você. Como nós acabamos de ler, o Senhor é grande e Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é sobre este Deus que nós devemos se fortalecer e agarrar, sem soltar, permanecendo fiel com Ele. Eu espero de todo o meu coração que esta palavra possa ter lhe ajudado. Hoje, no término do culto das 19h30, uma pessoa me procurou e disse assim: olha, eu não sabia onde eu colocava a minha cara.
Essa palavra falou tudo comigo acerca do que eu estava passando. E eu agradeci a Deus, porque Deus confirmou a palavra que eu havia pregado. Louvado seja Deus pela sua vida, por você ter nos acompanhado até o final desta live. Como eu pedi lá no início, se você preparou um copo com água, se não preparou, dá tempo de você preparar rapidinho. Eu tenho uma água aqui, tenho um copo aqui, até eu estava bebendo, está aqui comigo um copo de água, e eu quero fazer a oração, e depois você vai tomar desta água, e você deixa aí nos comentários posteriormente aquilo que Deus fez com você através desta palavra. O poder pertence a Ele, não está no homem, não está no ministério, o poder está no Senhor. Oremos, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Creio, meu Deus, imensamente, que o Senhor nos ajudou o dia inteiro. Obrigado, meu Pai, por esta palavra, por este entendimento. E como eu disse no início, meu Deus, desta live, de mim mesmo, eu jamais conseguiria trazer, meu Deus, uma palavra como esta ao teu povo, à tua igreja. Mas o Senhor, meu Deus, como é misericordioso, e o motivo de nós não sermos consumidos é a tua misericórdia, mais uma vez se mostrou fiel para comigo e para com o meu ministério. Deus, não há palavras para descrever o quanto, meu Deus, eu sou grato por ti, meu Deus. Até com uma voz embargada, meu Pai, é que eu faço essa oração, reconhecendo a minha insignificância, reconhecendo a minha fraqueza, reconhecendo que nada sou sem o Senhor. Pai, obrigado por ter me tirado do lamaçal do pecado. Obrigado, Senhor, por ter me tirado do lamaçal do erro, do vício, da droga, que a minha antiga criatura, meu Deus, praticava. E o Senhor me alcançou, me fazendo ministro de um novo testamento, o testamento do sangue da nova e eterna aliança. Pai, este nome uma vez foi apresentado a mim. E quando eu tive o privilégio, meu Deus, de conhecer esse nome que é sobre todos os nomes, as legiões de demônios que estava sobre o meu corpo teve que bater em retirada. Eles perderam força, porque, meu Deus, o Senhor entrou na parada. Ah, Jesus Cristo, assim como recebeste, de graças recebeste, também de graças, meu Deus, dai, é o que diz a tua palavra. Eu oro por esta pessoa que está me assistindo através desta programação. Eu digo a esse espírito que tem aprisionado esta alma, através do vício da cachaça, através do vício do cigarro, através do vício da substância química, eu digo, demônio, solte a vida desta pessoa. Solte o corpo desta pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não tem mais domínio sobre esta vida. Você não tem mais direito sobre este corpo. Você que colocou a inflamação, a infecção. Você colocou a tendinite, a bursite, a nefrite, a osteoporose. Eu digo, demônio, pega tudo que é seu agora. Sai das juntas, sai dos nervos, sai dos ossos, sai da pele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é de superior para inferior. Eu uso o nome do Senhor Jesus Cristo e te amaldiçoo. Eu digo a você, demônio, que colocou o mal do Parkinson, a diabetes, o ácido úrico. Você, demônio, que colocou a pedra na vesícula, a pedra nos rins, sai daí agora. Você que tem colocado dores nas costas, dores na região do peito, nos braços, na perna, o esporão calcâneo, eu digo, sai daí, solta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem colocado a doença no corpo desta pessoa, eu digo, solta, vai embora. Você perdeu, Satanás. Você perdeu, demônio.
O nome do Senhor Jesus Cristo foi apresentado a esta pessoa. E ela reconhece que não tem como vir socorro de outra parte a não ser deste Deus poderoso. Porque grande és o Senhor, diz a tua palavra. Pai, bem sabemos que o Senhor, meu Deus, não opera apenas de perto, mas também de longe. Alcança essa vida, alcança essa casa, alcança essa família, Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Demônio, você que colocou no útero desta mulher uma ferida, cicatriza agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está alojado no aparelho reprodutor masculino, no aparelho reprodutor feminino, você que colocou esse útero desta pessoa como um útero infantil e por isso ela não pode gerar filhos, que é um propósito, um projeto do Senhor, eu digo, solta agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Solte, tire as suas mãos sujas, as suas patas imundas do corpo desta pessoa. Pai, eu oro por todos aqueles que estão, meu Deus, neste momento, com sintomas, meu Pai, de gripe, uma coriza no nariz, um calafrio pelo corpo, uma febre, meu Pai, uma dor de cabeça constante, melhor dizendo, que não para. Meu Deus, eu oro ao Senhor agora. Sabemos, meu Deus, que estamos lidando com um inimigo invisível, que é este vírus, que é esta bactéria, mas para nós não importa, meu Pai, quem quer que seja, o nome do Senhor é poderoso e eu paraliso essa obra do inferno, essa indisposição, essas dores na perna, tudo que provém, meu Deus, sendo sintomas de uma possível Covid-19, de um possível coronavírus. Pai, o que é esse vírus diante do nosso Deus? Porque bem sabemos que grande de verdade és o Senhor. Deus, aqui está o copo com água. Eu peço ao Senhor que abençoe, coloque, meu Deus, neste elemento as partículas nutritivas que o nosso organismo precisa para aumentar a nossa imunidade, para tirar a dor do corpo, para tirar, meu Deus, tudo aquilo que nunca nos pertenceu, pois o Senhor diz que por causa das tuas feridas, pisaduras, nós já somos sarados. E pela fé, não na água, mas pela fé, no nome que é sobre todos os nomes, nós cremos, Deus, que o teu poder há de alcançar todas estas pessoas em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo este elemento, crendo que o nome do Senhor será glorificado, porque nele contém a presença do Deus eterno e do Deus todo-poderoso. Beba agora o copo com água. Está feito. Que Deus abençoe. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de vocês estarem junto conosco, acompanhando esta live. Quero agradecer a todos vocês pela fidelidade, pelo compromisso. E até uma próxima oportunidade, assim quando Deus nos permitir. Tchau, abençoados. Que Deus abençoe.